Então, gente, eu vou trazer hoje uma mensagem para vocês que falam muito comigo. E tem falado muito nesse tempo. Vamos ler em Marcos, capítulo 9. Pausa o vídeo e lê a partir do versículo 14 até o versículo 29. Eu vou ler só aqui a partir do versículo 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém? Vou ler só até aqui. Então, aqui nós vamos ver uma passagem que ela é até bem pregada. Você já deve ter ouvido alguém pregar essa passagem. Ela vai falar de um pai que tinha um filho que ele era possesso de um espírito. E esse espírito pegava o filho dele, jogava no fogo, jogava na água, fazia ele cair desmaiado, fazia o que queria com aquele menino. Então, nós vamos ver uma pessoa passando por uma situação muito difícil, impossível de se resolver aos olhos humanos. Então, aquele pai vai pegar o filho dele e vai levar até os discípulos de Jesus e vai pedir eles para repreender aquele demônio. Só que, o que acontece? Os discípulos não conseguem repreender aquele demônio. Os discípulos não conseguem resolver o problema daquele homem. Então, Jesus vai chegar e aquele pai vai chegar para Jesus e vai dizer: mestre, te trouxe o meu filho que é possesso de um demônio. E ele vai lhe contar a situação do filho dele, que o demônio fazia o que queria com ele. E ele vai dizer: eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam repreender esse demônio. Mas se tu podes fazer alguma coisa, nos socorre, nos ajuda. Então Jesus vai dizer para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, aí nós vamos continuar lendo, você vai ler aqui e vai ver que Jesus, ele repreende aquele demônio, liberta aquele menino, cura aquele menino. Mas o que eu quero enfatizar nessa mensagem é o seguinte: aquele homem, ele estava como muitos de nós estamos no tempo de hoje. Ele estava passando uma situação que nós passamos também, que é o quê? Quando nós temos um problema, quando nós temos algo que é impossível de se resolver, que nós não conseguimos resolver, que nós não conseguimos fazer nada e nós ficamos ali assistindo aquela situação, talvez há muitos anos, como o pai daquele jovem, ele vai dizer que desde a infância dele, que ele via aquela situação acontecendo com o filho dele, desde a infância que ele viu o filho dele sendo possesso, indo para um lado, indo para o outro, e o demônio fazendo o que queria com ele, e ele não conseguia fazer nada pelo filho dele, a não ser assistir aquela situação. Então, talvez você esteja também nessa situação, passando um problema em que você não consegue fazer nada, que você só consegue assistir. Ano após ano, passa ano após ano com essa situação difícil. E aquele senhor, ele vai pedir ajuda para os discípulos. Só que os discípulos não podem fazer nada, os discípulos não conseguiram ajudar ele. E muitas vezes é assim na nossa vida. Quantas vezes nós depositamos a nossa fé, depositamos a nossa esperança nos homens, nos discípulos de Jesus? Quantas vezes nós depositamos a nossa esperança num servo de Deus ali que é muito usado, que Deus realmente usa, que Deus realmente faz milagres através dele. E quando nós vamos até essa pessoa não pode fazer nada por nós. Irmãos, nem sempre o homem, nem sempre o seu pastor e alguém que você conhece, um homem de Deus, nem sempre as pessoas vão poder fazer por nós aquilo que nós esperamos. Então, talvez você esteja passando por uma situação e você já foi atrás de profeta, talvez você já foi atrás
atrás daquele grande pregador, atrás daquela pessoa que é cheia do Espírito de Deus, que Deus até usa. E talvez você já tem muito tempo que você está buscando nas pessoas algo, buscando nos servos de Deus um milagre, e talvez você esteja hoje como aquele homem estava. Porque nós vamos ver que quando Jesus chega, quando Jesus desce ali, que ele vai até Jesus, nós vamos ver que a palavra mostra que aquele homem ele já estava um pouco desanimado. Porque ele vai, imagina só, ele pega o filho dele, leva ali para os discípulos, espera algo deles, espera que eles façam alguma coisa, e eles não fazem. Então, quando Jesus chega, aquele homem vai dizer para Jesus assim: eu já trouxe aos seus discípulos, eu já levei aos seus discípulos, mas os seus discípulos não puderam libertar o meu filho. Então, nós vamos ver que aquele homem já estava meio desanimado, e ele vai dizer para Jesus: mas se tu podes fazer alguma coisa, nos socorre. Irmãos, então talvez hoje você esteja vivendo um momento que você está igual aquele homem. Porque você já buscou no homem, talvez você já fez campanha de oração com alguém, talvez alguém já foi na sua casa, já fez uma campanha de oração, talvez você já foi no seu pastor, né? Talvez você já foi no seu amigo que fala lá em línguas, que Deus usa. Talvez você já buscou em várias pessoas. Talvez você já depositou tanta sua fé nas pessoas que quando Jesus chega, muitas vezes o que acontece? A gente já está desanimado. Por quê? Porque o homem não fez. Mas só, irmãos, que muitas vezes o homem não vai poder fazer para você aquilo que você quer que ele faça. Muitas vezes nós até pressionamos, né? Muitas vezes nós pressionamos os nossos pastores, aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, nós vamos até eles e esperamos. É como se nós quiséssemos que de todo jeito eles resolvessem o nosso problema, né? Muitas vezes nós pressionamos o nosso pastor, o nosso amigo, o pregador. Não faz isso. Mas muitas vezes o homem não vai poder fazer por você aquilo que você quer. Muitas vezes é porque Deus não permite, porque Deus quer que você chegue nele. Muitas vezes pode ser por vários motivos. Mas o que eu quero te dizer nessa palavra é o que? Não fique desanimado porque você buscou no homem e não encontrou aquilo que você precisa. Não fique desanimado. Aquele homem, quando Jesus chegou, ele já estava desanimado. Porque muitas vezes, de tanto nós insistimos, de tanto nós buscarmos no homem, quando surge a oportunidade que o próprio Deus vem, o próprio Jesus vem até nós e fala: o que você quer que eu te faça? Aí nós já estamos o quê? Desanimados. Jesus, quer saber? Nem acredito mais que você vai fazer nada por mim. Muitas vezes nós estamos assim, né? Quando Jesus chega e fala assim: o que você quer que eu faça? Eu vou fazer. Fala o que você quer. Muitas vezes nós já estamos desanimados. Por quê? Nós depositamos tanta nossa esperança no homem, ali que é cheio de Deus, que quando o próprio Deus vem até nós, nós já não acreditamos mais. Nossa fé já está tão fraca. Então, eu quero te dizer aqui, irmãos, que Deus, ele pode fazer por você aquilo que ninguém pôde fazer ainda. Deus, ele pode fazer na sua vida, Deus, ele pode fazer por você aquilo que o homem não pode. Irmãos, tem coisa que o homem não pode fazer. Muitas vezes nós não queremos aceitar isso, né? Quando nós vamos na igreja, que às vezes a gente vai através de uma resposta, e nós vamos lá no pastor, lá naquele irmão que é usado, e pedimos ele para orar, e ele ora, e não fala nada, e Deus não usa ele. Irmãos, muitas vezes Deus não vai usar as pessoas para falar com você. Muitas vezes Deus não vai usar a pessoa para poder realizar um milagre, para pôr a mão na sua cabeça e falar assim: recebe a sua cura, recebe o seu milagre, eis que eu estou indo lá na sua casa e estou libertando seu marido, estou libertando seu filho, eis que eu estou abrindo essa porta de emprego que é impossível. Muitas vezes Deus não vai usar a pessoa para fazer. Mas Deus, ele pode fazer por você aquilo que o seu pastor não pôde. Deus pode fazer por você aquilo que você foi lá atrás do irmão da revelação, da irmã do coque, né? A irmã lá do ciclo de oração. Aquilo que você esperou do homem.
e o homem não pôde fazer, Deus pode fazer. Mas você crê? Você crê que Deus pode fazer? Ou você está tão frustrado porque o homem não fez, que hoje Jesus está te falando que pode fazer e você não crê? Você crê que Deus pode fazer? Jesus disse isso para aquele pai. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E Jesus liberta aquele menino, Jesus cura aquele menino. Então, não deixe a sua fé desfalecer, porque hoje Deus está falando comigo e com você. Hoje Jesus veio até nós para falar conosco, para atender o nosso pedido. Como você está hoje? Você já desanimou? Você talvez esteja ouvindo essa pregação e esteja falando, não, mas eu já estou cansado de ouvir Deus falar que vai fazer. Eu já estou cansado porque ninguém fez nada. Porque o meu pastor, sabe? Meu pastor, ele não quer fazer nada por mim. Porque aquele irmão, eu fui naquele irmão lá, ele orou e não aconteceu nada. Como você está hoje? Você está desanimado? Sua fé já está meio assim, se Deus fizer, tá bom. Se Deus não fizer, tá bom, porque eu já estou acostumada, porque eu já fui em vários irmãos, já fui em várias pessoas cheias de Deus, e Deus não fez nada através dele. Talvez, irmãos, é porque o próprio Deus quer fazer. Talvez é porque o próprio Deus está esperando você buscar nele aquilo que você tem buscado no homem. Então, você crê que Deus pode fazer por você aquilo que homem nenhum conseguiu fazer? Ou você está igual aquele homem, Senhor, se tu podes? Senhor, já nem sabe, nem acredito mais. Talvez se eu faz, talvez se eu não faz. Muitas vezes nós perdemos a fé em Deus, a crença em Deus, porque o homem não fez aquilo que nós pedimos, porque Deus não usou o homem como nós esperávamos que Deus usasse. Irmãos, creia que Deus pode fazer na sua vida aquilo que homem nenhum fez. Talvez seja algo que você busca há muitos anos, como aquele homem. Talvez você veja uma situação na sua família, na sua vida, sei lá, no seu emprego, no seu casamento. Talvez você viva uma situação há muitos anos, como aquele homem vivia, e você esperou das pessoas, você buscou, você foi para a igreja, você fez campanha, você fez a campanha do saco, você foi por um monte, você fez isso, fez aquilo, os irmãos já foram na sua casa, já orou, já fez campanha, e nada aconteceu. Mas Jesus, ele pode fazer por você aquilo que o homem não fez ainda. Então, creia nessa palavra. Não perca a sua fé, não deixe a sua fé desfalecer, porque você esperou dos outros e os outros não fizeram. Não perca a sua fé desfalecer, porque muitas vezes nós esperamos do homem, mas é Deus que usa o homem. Então, mesmo Deus que usa as pessoas, que usa os servos dele, ele pode vir até nós mesmos, assim como ele apareceu ali na vida daquele pai. Então, receba essa palavra. Deus pode fazer por você aquilo que o homem não pode fazer. Amém? Então, creia nessa palavra. Não desista, não desfaleça, não desanime. Ore, peça ao Senhor para te ajudar a crer. Faz igual aquele homem fez. Senhor, me ajuda. Ajuda a minha incredulidade, Deus. Então, peça ajuda para Deus. Muitas vezes nós ficamos com vergonha. Por quê? Porque nós passamos por um momento em que nós olhamos para um lado, para o outro e não vemos mais saída. E nós ficamos com vergonha de pedir ajuda para Deus. Irmãos, quando Deus ele olha para o seu coração, ele sabe como está a sua fé. Ele sabe se você está crendo ainda ou não. Não adianta mentir para Deus. Muitas vezes nós tentamos esconder, né? Nós temos vergonha, porque o crente ele tem que ser aquele que crê. E muitas vezes nós não estamos mais crendo. Mas não adianta esconder de Deus, por quê? Porque Deus ele sabe. Deus ele sabe se você acredita que ele ainda pode fazer. Então, peça ajuda para Deus. Se você está passando um momento que você não crê mais, peça ajuda para Deus. Fala, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Senhor, me ajuda a crer, Deus, porque já passou tanto tempo que eu busco, já passou tanto tempo que eu faço campanha, tanto tempo que eu busco
eu busco no monte, que eu faço jejum, que eu faço campanha, que eu consagro. Deus já faz tanto tempo que eu já nem acredito mais que o Senhor pode fazer. Porque Deus, irmãos, ele sonda o nosso coração. Deus, ele pode aumentar a sua fé. Deus, ele pode te ajudar nisso também. Nós vamos ver que Deus, ele curou aquele jovem. Mesmo ele olhando, talvez olhando para o coração daquele homem, falava assim, nossa, Deus, mas ele já não crê mais que eu posso fazer. Deus, ele curou aquele jovem, por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus se agrada da sinceridade. Então, se você está nessa situação, dobre o seu joelho. Fala para o Senhor, fala assim, Senhor, não estou mais conseguindo crer. Mas me ajuda na minha incredulidade. Às vezes nós ficamos tão acostumados em nós ir ali pregar, orar e Deus fazer através da nossa vida, que nós ficamos sem graça de falar para Deus quando nós não acreditamos no milagre da nossa própria vida. Mas Deus, ele conhece o nosso coração. Então peça ao Senhor ajuda e se você não crê, volte a crer. Volte a acreditar, pede o Espírito Santo ajuda para voltar a acreditar que Deus, ele pode fazer na sua vida aquilo que você tem buscado há tantos anos, há tanto tempo. Amém, irmãos? Então, leia essa passagem toda, tá bom? Peça a Deus para falar com você algo a mais, se Deus tiver falado algo a mais, coloca aqui nos comentários, tá bom? E é isso aí, amém?